Olá, tudo bem? Dando continuidade ao nosso mini curso, nessa aula vamos falar sobre a temperatura ideal para a orquídea. Você sabe se a orquídea gosta de frio ou de calor? Bom, estamos lidando com uma planta geniosa especial. Portanto, a melhor resposta a essa pergunta seria dizer que ela gosta um pouquinho de cada um, porém em momentos diferentes. As orquídeas estão acostumadas a temperaturas mais altas durante o dia e mais frias à noite. E é exatamente nessa variação que se encontra um segredo importante. E qual é o segredo? O segredo é a variação de temperatura. Muitas pessoas iniciantes não sabem desse segredo, mas a variação de temperatura é um dos fatores essenciais para que a orquídea possa florir. Se você deixar sua orquídea em temperatura constante, ela dificilmente dará flor. Elas precisam viver com uma variação de cerca de 15 graus Celsius durante o dia completo. Quando a orquídea está em um ambiente externo, ela naturalmente vive essa variação, apenas sendo necessário trazer a orquídea para dentro de casa se você vive em um local muito frio, ou seja, abaixo de aproximadamente 15 graus à noite. Mas e para quem cultiva a orquídea dentro de casa ou apartamento? Para quem cultiva orquídeas dentro de casa, essa variação de temperatura nem sempre é fácil de ser conseguida, sendo essa, como dissemos, a causa de muitas vezes não se conseguir a floração. A temperatura do interior da casa deve estar acima de 15 graus Celsius o tempo todo, com temperatura mais elevada durante o dia. Se durante a manhã e a tarde você deixou a orquídea em um ambiente aberto, com janelas abertas, sacada, pátio, sempre protegida do sol direto, então à noite leve as plantas para dentro de casa, já que a temperatura irá cair. Se você mora em um local muito frio, por exemplo no sul do Brasil, onde no inverno temos temperaturas muito baixas, então, se necessário, coloque papelão para isolar o frio entre a planta e a janela. E como entender se a temperatura está correta? Você precisa observar sempre sua orquídea. Lembre-se de que é uma relação diária de cuidado. Se você fizer isso e com um pouco de experiência e conhecimento, você conseguirá entender o que sua planta precisa, pois ela lhe dará alguns sinais claros. Por exemplo, se a temperatura for muito baixa, as folhas logo ficarão escuras e moles. A orquídea como um todo se tornará frágil e a planta não será capaz de se defender contra fungos e bactérias. E como saber se a temperatura está muito elevada? Se a temperatura for muito elevada, as folhas apresentarão tonalidades amarelas ou pretas, que são sinais de queimaduras. As pontas das folhas ficarão castanhas ou irão parecer secas. Pode ser também que você vá observar que as folhas vão cair e a planta produzirá folhas deformadas. Algumas orquídeas simplesmente entrarão em colapso se elas não puderem tolerar o calor por mais tempo. Portanto, tome muito cuidado com dias quentes demais. Quando a temperatura for muito elevada, leve a planta para um pátio coberto e aumente a circulação de ar. Se o dia estiver quase sem vento, então, se for preciso, utilize o ventilador para ajudar na ventilação. E falando nisso, é sobre a ventilação que iremos falar na próxima aula. Te espero lá!